Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Lamentações 5:19. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Você não vai desmarcar o texto. Nós vamos analisar o capítulo inteiro e ainda vamos entrar no capítulo 13, analisando os versículos de 1 a 6. E nesta manhã, dentro do tema geral, o tema geral é problemas na família da aliança. Dentro desse tema geral, especificamente, agora de manhã nós vamos trabalhar problemas na família de Abraão. Problemas na família de Abraão. Isso é que é fé. Problemas na família de Abraão, parte 1. Porque quando chegar a noite, nós vamos analisar o capítulo 16, parte 2. Muito bem. Agora eu quero ler apenas 2 versículos, mas você vai ficar com o texto aberto. 2 versículos do capítulo 12. 12, os versículos 1 e 10. Acompanhe a leitura. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A terra aqui é Canaã. Versículo 10. Havia fome naquela terra, a terra que o Senhor disse que ia levar Abraão. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dê-me a graça nesse instante de proferir a Tua palavra com sabedoria, com simplicidade, com clareza, com unção, com fidelidade acima de tudo. Dê também a graça à Tua igreja de receber essa palavra como vinda de Ti mesmo, assim diz o Senhor. Tu pode contornar todas as circunstâncias e fazer com que nada venha tirar a nossa atenção nesse instante. Nenhum barulho lá fora, nenhum incômodo com o calor ou com qualquer outra coisa pode nos distrair. Se Tu mesmo, Senhor, com o Teu Espírito operar em nossas mentes, dê-nos a graça de levarmos cativo todo o pensamento a Cristo Jesus, de sorte que saiamos daqui, hoje e nos dias seguintes, deslumbrados com a Tua pessoa, com a Tua grandeza, com o Teu poder, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua paciência para com os Teus servos, e acima de tudo, com a Tua fidelidade pactual. Dê-nos essa graça, Senhor, porque entendendo essas verdades e aplicando-as à nossa vida, nós também vamos sair daqui restaurados na nossa desesperança, no nosso desapontamento. Sairemos daqui fortalecidos, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a nossa expectativa, mas também temos a expectativa de que seja dia de salvação hoje, que o Teu Espírito opere poderosamente em vidas que aqui estão, que não conhecem a Ti ainda como Salvador e Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Problemas na família de Abraão.
Meus irmãos, ontem eu já dei uma prévia do que nós vamos trabalhar. E eu quero dizer que podemos aprender muito com o exemplo dos patriarcas, que nós vamos analisar aqui. Abraão, Isaac, Jacó, e vamos ainda também analisar a vida de Judá. Podemos aprender muito sobre como Deus usou os problemas familiares desses servos para concretizar seu propósito redentor na história. E hoje, especificamente, nós começamos falando sobre os problemas familiares de Abraão e vendo como Deus, com a sua graça, operou para cumprir os seus propósitos redentores. A história de Abraão, ela é introduzida com o chamado de Deus. Às vezes eu vou confundir muito aqui, por mais que eu venha me policiar, Abrão e Abraão, né? Mas vocês compreendem, porque até um determinado tempo a Bíblia menciona Abrão, mas depois da aliança Deus acrescentou uma letra no nome dele e ele passou a ser chamado de Abraão. Então eu vou tentar me policiar ao máximo para seguir a ordem conforme está no texto bíblico. Então, como eu disse, a história é introduzida com o chamado de Abraão. Capítulo 12 aí comigo, versículo 1. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão. Preste atenção nesses detalhes aqui. Faz toda a diferença. Nesse momento, Abrão tem 70 anos de idade. 70 anos de idade. Então o Senhor disse a ele: sai da tua terra. Sai da tua terra. Isso aqui é algo muito difícil. Deixar seus pais, deixar sua herança. Não é fácil. Mas ele acrescenta: da tua parentela. Sai também da tua parentela. Mais difícil ainda, deixar uma gama de afetos. E ele acrescenta: sai também da casa do teu pai. Isso aqui era quase impossível. É como perder a identidade. Significa deixar todas as coisas queridas e preciosas que formavam o círculo familiar. E agora, finalizando, o Senhor diz: e vai para a terra que te mostrarei. Meus irmãos, aqui não há certezas. Deus está pedindo que Abrão confie cegamente, e o Senhor o conduzirá a uma terra favorável. Isso aqui é um exercício de fé, grande fé. Não é sem razão que Abrão vai ser chamado de o pai da fé. Atendendo ao chamado de Deus, Abrão abandonou a vida estabelecida e confortável de um habitante da cidade para tornar-se um nômade, tanto física quanto espiritualmente. E eu volto a dizer, essa é uma fé admirável. Calvino, em seu comentário de Gênesis, diz que esta ordem é como se Deus dissesse, abre aspas, ordeno-te que partas com os olhos fechados, e lhe proíbo que indagues para onde estou a conduzir-te, até que, renunciando à tua terra, te entregues exclusivamente a mim. E exatamente é isso, meus irmãos, que Deus está fazendo. Então, obedecer esta ordem não é coisa fácil. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele encoraja Abrão. O que eu acho maravilhoso na pessoa de Deus é que Ele conhece as nossas fraquezas. Ele pede coisas extraordinárias de nós,
mas ele sabe que não temos essa condição para a obediência. Então ele vem e nos encoraja, nos empurra. É como Agostinho diz: Senhor, pede-me o que quiseres, conquanto que me dês o que pedes. Porque se Deus não operar, não temos condições. Então Deus encoraja Abrão, fazendo-lhe 7 grandes promessas. Vejam os versículos 2 e 3. Vamos contar as promessas, contem comigo. A primeira, versículo 2: de ti farei uma grande nação. Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Primeira promessa. Segunda, te abençoarei. Conte comigo também quantas vezes Deus vai dizer que abençoará Abraão. Uma vez, 2 promessas e uma abençoarei, né? Terceira promessa: e te engrandecerei o nome. Aqui é interessante, meus irmãos, olha, o que vem anteriormente no capítulo 11. No capítulo 11 nós temos o episódio da Torre de Babel. E essa promessa aqui alude à história da Torre de Babel, onde o povo tentou tornar célebre o seu nome, sem a ajuda de Deus. Está lá, Gênesis 11, versículo 4. Tornemos célebre o nosso nome, sem a ajuda de Deus. E o Senhor agora promete a Abraão que tornará o seu nome célebre, renomado. Aí vem a quarta promessa: sê tu uma bênção. A segunda bênção, né? Olha, sê tu uma bênção. Aqui está a grande comissão da Bíblia. Ele não é chamado simplesmente para peregrinar numa terra. Não, aqui está a grande comissão da Bíblia. Ser tu uma bênção é uma expressão sinônima do famoso ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É para isso que Deus está chamando Abraão. Aí vem a quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Olha, 4 vezes bênção já, né? Abençoarei os que te abençoarem. E a quinta promessa. Aí vem a sexta promessa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus está prometendo ser um terrível adversário para qualquer um que se levante contra a semente, contra Abraão e sua semente. Sétima promessa e a quinta bênção: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta última promessa é uma maravilhosa referência ao plano de salvação. Deus colocou naquele instante Abrão como mediador provisório da aliança, com o fim de alcançar os eleitos no mundo. 7 promessas. Isso mostra que as promessas de Deus a Abrão são completas. Você sabe que 7 fala da completude, da plenitude. Então, são completas. Além disso, essas promessas contêm 5 vezes o verbo abençoar. O que é maravilhoso, é porque a gente não tem tempo para fazer isso, é você contar do capítulo 1 ao capítulo 11, 5 vezes o verbo abençoar vem. E agora no capítulo 12, de uma vez só, Deus diz a Abraão 5 vezes que o abençoará. As cinco vezes.
que Deus promete abençoar a Abrão é a contrapartida das maldições sobre a criação e a humanidade caídas. Em Gênesis 3,14, nós temos a primeira maldição, a maldição sobre a serpente. Maldita és. Em Gênesis 3, 15 e 16, temos a maldição sobre Adão e Eva. Em Gênesis 3,17, na parte B, temos a maldição sobre a terra. Em Gênesis 4,11, temos a maldição sobre Caim. E em Gênesis 9,25, temos a maldição sobre Canaã, o neto de Noé. Essas maldições são contrapostas pelas bênçãos prometidas. 5 maldições, 5 bênçãos. Isso significa que a partir de Abraão, essas bênçãos restauram o que o homem perdeu por causa da sua má conduta registrada em Gênesis, dos capítulos 3 a 11. Que Deus maravilhoso! E vejamos, meus irmãos, como Abrão reagiu às promessas de Deus. Ele é um exemplo a ser imitado por nós. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Olha, quando Deus o chamou em Ur dos Caldeus, ele tinha 70 anos. Ele dá uma paradinha em Harã, uma paradinha de 5 anos, até chegar à terra de Canaã, né? Porque ele dá essa paradinha. Entenda, meus irmãos, a fé de Abraão é uma fé tremenda, mas ela está em aperfeiçoamento. O fato dele obedecer a Deus, saindo de Ur dos Caldeus, convencendo seu pai a ir com ele, levando seu sobrinho Ló. Seu pai era um idólatra, e quando ele chegou ali em Harã, ele decidiu ficar por ali. Não sei se doente ou qualquer outra coisa. Então Abraão ficou com o pai até ele morrer. Passou 5 anos e dali ele, como nós lemos aqui em Gênesis 15, versículo 7, Deus o chamou em Ur dos Caldeus. E se você vai lá para Atos, no capítulo 7, dos versículos 2 a 4, Estevão, fazendo a narrativa da história, diz exatamente isso. Diz que o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Então aqui ele leva o pai consigo e o seu sobrinho. E dali, diz o texto, ó, Atos 7, versículo 4, parte B. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que agora habitais, que é a terra de Canaã. Então, Abrão passou 5 anos em Harã, e depois, quando ele chega na terra de Canaã, ele vai passar mais 100 anos. Ele morre com 175, sai com 70 de lá, passa 5 e 100 na terra de Canaã, peregrinando. Muito bem, Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz que pela fé Abrão obedeceu. Foi um ato de fé mesmo, né? Um ato de fé, deixar tudo assim, né? Deus disse: vai. E Abrão foi, exatamente como Noé antes dele.
pura e simples obediência à palavra do Senhor. Agora, eu quero que vocês entendam que a fé, ela vai crescendo, ela vai se aperfeiçoando, de prova em prova, de prova em prova, e Deus vai trabalhar maravilhosamente na vida de Abraão, através dos seus problemas familiares, assim como Ele trabalha na nossa. Desde já vamos aplicando isso para as nossas vidas. Vejam os versículos 5 e 6 do capítulo 12. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher. Olhe para aqui. Sarai era estéril, não tinha filhos. E esse vai ser um grande problema para ela, devido ao contexto social em que ela estava inserida. Mas também vai ser um grande problema para a fé de Abraão. Abraão está carregando consigo já a prova mais forte da sua fé. Sarai era estéril. E ele levou também Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Então, uma grande caravana, né? Escuta, olha isso aqui, ó. Partiram para a terra de Canaã, numa jornada de quase 1.300 quilômetros. E lá chegaram. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, como a Bíblia, a simplicidade que ela mostra, uma coisa tão maravilhosa. Percebam, o fim é certo, se o começo é certo. Eles partiram segundo a orientação de Deus e lá chegaram. Então, o fim é certo, se o começo é certo. Aprenda isso. Assim que chega à terra prometida, Abrão começa a professar publicamente a sua fé. Senão, vejamos, em primeiro lugar, o testemunho público da fé de Abrão. Vamos ver isso no capítulo 12, dos versículos de 6 a 9. Versículo 6, veja o testemunho público da fé dele aqui. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. O carvalho de Moré é o lugar onde os cananeus cultuavam suas divindades da fertilidade. E o texto diz assim, a gente precisa ler a Bíblia olhando esses detalhes. Abraão chegou na terra de Canaã, atravessou a terra de um lado ao outro. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Isso aqui já dá o tom das dificuldades que Abrão iria encontrar na nova terra. Tem um inquilino ocupando a terra, que precisa ser expulso. E não vai ser agora, porque a medida da iniquidade deles, ou melhor dizendo, da ira de Deus contra eles, ainda não se encheu nesse momento. Isso aqui explica os confrontos posteriores entre o povo de Israel e os cananeus, no processo ali da conquista da terra prometida. O desafio da terra ocupada. Deus poderia levar Abraão para uma terra desocupada. Deus poderia trazer uma peste ali e matar todo aquele povo e colocar Abraão numa terra livre, já desocupada. Mas o confronto, o desafio da terra ocupada serve para exercitar ainda mais a fé de Abraão.
Deus disse que mostraria a terra a Abrão. Agora, Deus, mais uma vez, faz algo maravilhoso. Aparece a Abrão para confirmar que ele entrará na terra prometida. Versículos de 7 a 9, acompanhe a leitura. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei, dádiva divina, viu? Darei à tua descendência esta terra. Olha, quando Deus fez a promessa, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, da tua parentela, Deus não prometeu nenhuma terra a ele, para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te mostrarei. Quando ele chega na terra, Deus agora aparece, numa teofania, aparece a Abrão. E Deus diz: darei à tua descendência esta terra. Não a ti, não a ti. Darei à tua descendência. Quando a gente olha lá no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 5, diz assim: nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Olha, meus irmãos, isso aqui é fantástico. Sai para a terra que eu te mostrarei. Tá, tudo bem. Quando ele chega lá, ele sabe que sua esposa é estéril, ele não tem filho, já há muito tempo vem tentando, sem conseguir um filho. Aí Deus diz: olha, está vendo essa terra aí? Eu vou te dar, mas vou dar a tua descendência. E o texto diz: não tendo ele filho. É exercício de fé, meu irmão. Espera aí, eu nem filho tenho, e ele diz que vai dar essa terra à minha descendência. Acho que eu vou voltar, fazer as malas e vou voltar. Mas não é isso que ele faz, meus irmãos. É aqui que eu mostro, que eu digo, que a fé dele é uma fé fantástica. Lógico, não provém de Abraão, é dádiva de Deus, é dom de Deus essa fé, né? Deus tinha um propósito em que ele exercitasse essa fé de forma maravilhosa, para que no ano 2022, estivéssemos aqui, ouvindo dessa fé e se edificando. E mais adiante, e quantos já não se edificaram com isso, né? Muito bem, aí o que ele faz? Quando Deus aparece e faz essa promessa, ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Ó, pense nisso. Ele está atravessando a terra dos cananeus, no Carvalho de Moré, onde havia vários altares edificados em prol das divindades da fertilidade. É nessa situação que Deus aparece a ele, e ali, olha o testemunho público aqui da fé de Abraão no Deus que ele cria, está testemunhando aquelas pessoas. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão. Abrão seguiu sua jornada de fé. Agora, preste atenção nisso. Enquanto ele mantinha a fé, ele obedecia. Fé e obediência são duas faces da mesma moeda.
todas as vezes que desobedecemos, é porque primeiro falhamos na nossa fé. Duvidamos, deixamos de crer, queremos tomar as coisas nas nossas próprias mãos, queremos fazer do nosso modo, do nosso jeito, não queremos esperar, e aí desobedecemos. Agora preste atenção, versículo 9. Depois seguiu Abrão, dali indo para o Neguebe. Olha, Deus está conduzindo Abrão, e agora o leva para o Neguebe, uma região extremamente seca, árida. Agora, não sei se vocês perceberam, ele cruzou basicamente a terra prometida. Por onde quer que Abrão fosse, ali na terra de Canaã, ele fazia duas coisas, que testemunhava a sua fé publicamente. Quais eram as duas coisas que ele fazia? Primeira, levantava a sua tenda, indicando que era um estrangeiro e um peregrino naquela terra. Segunda, levantava o seu altar, anunciando aos cananeus que o Deus de Abraão havia chegado a Canaã, consagrando a terra a Canaã, ou a Deus, assim como Noé fez quando desceu da sua arca. A primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar para consagrar a nova terra ao Senhor. Abraão está peregrinando, e por onde ele passa ali, ele levanta um altar, consagrando a terra ao Senhor. Para os cananeus, a terra estava ligada às suas divindades. E Abraão agradecia a Deus e testemunhava de Deus e consagrava a terra a Deus, entendendo que Deus é o verdadeiro possuidor da terra, não aquelas divindades, os cananeus. Que belo testemunho, meus irmãos. Abraão creu na promessa do Senhor e acreditava que a terra ia para a sua descendência. Embora, preste atenção, embora ele ainda não entenda, esta não será uma descendência natural, mas sobrenatural, oriunda de corpos amortecidos, de Abraão e Sara, conforme diz Romanos 4, 18 a 21. Então, sua viagem de norte a sul servia como um tour de inspeção, não como uma tomada de posse definitiva. Ele não está dizendo, olha, eu estou caminhando por aqui, estou tomando posse. Não, ele está conhecendo a terra que será dos seus descendentes. O escritor de Hebreus explica por que ele agia dessa maneira. Porque ele estava procurando a cidade que tem fundações, cujo idealizador e construtor é Deus. Como diz Hebreus 11:10. Que grande homem, meus irmãos, que grande fé. Ele não tinha nada além da palavra de Deus, e ele acreditou. E o altar indicava que ele era um cidadão do céu, que adorava o verdadeiro Deus vivo. O altar expressava a devoção de Abrão, como a dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu sou Teu servo, ajude-me na minha jornada de fé, para que eu possa caminhar com confiança e receber as promessas da Tua aliança. Abrão testemunhava a todos que era separado deste mundo, simbolizado ali na sua tenda,
e que era consagrado ao Senhor, simbolizado no seu altar. Que bonito, meus irmãos. A única arquitetura que restou da vida de Abrão foram altares. Ele não deixou nada construído, nada, nenhum palácio. Olha que ele era um homem riquíssimo, riquíssimo. A única arquitetura que restou da sua vida foram altares, altares de pedras, que permaneceram após a sua morte. Isso mostra que Abrão não se envergonha de adorar a Deus abertamente, enquanto seus vizinhos pagãos o observavam. Você tem ideia o que é isso? É porque a gente lê o texto e não leva a nossa imaginação para a realidade. Você sabe o que é isso? Chegar numa terra daquela, cheia de pagãos, cheia de práticas pecaminosas, perversas. Quando você vai ler Levítico, que Deus proíbe várias práticas oriundas ali da terra de Canaã. Ninguém nunca ouviu falar do Deus invisível. E Abraão chega ali para adorar esse Deus, levantar altares diante daquele povo. Que testemunho maravilhoso. Mas, em seguida, nós temos uma outra coisa. Eu concluí dizendo, que fé maravilhosa. Mas, em seguida, temos o fracasso da fé de Abrão. Eu disse que essa fé está crescendo, está em aperfeiçoamento. Gênesis 12, de 10 a 20, veja o fracasso da fé dele. Abrão começou tão majestosamente, mas vai tropeçar vergonhosamente. Abrão fracassou no teste da fé. A sua primeira prova foi na terra de Canaã. Olha, escuta isso. Toda a vida de Abrão, ou melhor, de Abraão, foi um treinamento especial para um fim especial. E você pensa que a minha vida, a sua vida é diferente? Você não seria o que é hoje, na sua condição de cristão, nem faria o que faz hoje para Deus, se você não tivesse passado por tantos treinamentos especiais, para fins especiais, que Deus estabeleceu para cada um no seu propósito. A vida de Abraão foi assim. Gênesis 12, 10. Acompanhe comigo. Ele está na terra, e ele está agora, qual é o ponto que nós paramos? Ele está indo para o Negueb, talvez a região mais seca. E o que acontece? Havia fome naquela terra. Meus irmãos, terra que mana leite e mel, terra muito frutífera, agora tinha escassez de tudo. Havia fome naquela terra. A seca foi enviada a Canaã exatamente quando Abrão chegou. Ó, dá para entender isso? Ele sai com as promessas ecoando nos seus ouvidos, promessas maravilhosas. Quando ele chega na terra de Canaã, começa uma seca, exatamente no momento que ele chega ali. A seca era uma punição para os habitantes daquele lugar e uma prova de fé para Abrão. Eu acho lindo isso, porque Deus educa seus filhos
frustrando suas esperanças e expectativas. Voltaria Abraão para sua terra natal? Vejam a decisão que ele toma. Desceu. Olha a palavra. Desceu, pois, Abrão, com seu grande grupo, para onde? Ao Egito, onde o Nilo fornecia água para o gado e plantações, onde a terra era fértil, frutífera, mas Canaã é infrutífera naquele momento. Há uma grande seca. E o texto diz, olha, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, eu acho que ele perseverou tanto quanto pôde, mas ele está debaixo de prova, e na fraqueza da sua fé, aquela fé majestosa que deixou tudo lá, ela agora fracassa e ele desce ao Egito. E a ideia de Abrão é fazer uma descida temporária, até abrandar o período da fome. E ele diz, depois eu retorno. Aí vem uma pergunta: teria Abrão feito isso com a sanção de Deus, num ato de fé, essa descida ao Egito, ou num ato de desconfiança, esquecendo-se que o Deus que o trouxe de Ur dos caldeus poderia sustentá-lo na terra de Canaã, naquela circunstância? Eu fico com a segunda hipótese, porque se não fosse assim, ele não usaria de maneiras egoístas e astuciosas que demonstram confiança em seu próprio coração. Abrão está sendo provado e tem que escolher entre a fome dentro da vontade de Deus ali em Canaã ou o pão fora dela no Egito. Ele fracassou no teste que Cristo foi aprovado. Nem só de pão viverá o homem. Lucas 4, de 1 a 4. Alguém disse muito bem, há muito tempo que eu tomei essa frase para mim: a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não possa guardá-lo, que a graça de Deus não possa sustentá-lo. Vou repetir: a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não pode guardá-lo. Abraão devia confiar nisso. Vejam, ele não negou Deus. Qual foi o problema dele? É que ele se esqueceu de quão grande é Deus. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Como somos semelhantes a Abraão? As provações vêm e nós automaticamente entramos em modo de sobrevivência. Ligamos o botão ali, modo de sobrevivência. E naquele instante nós planejamos, nós prognosticamos, nós passamos pelo e se, reforçamos as nossas posições, empilhamos as nossas defesas para a ação. E Deus? Aí sim, pedimos que Ele abençoe os nossos caminhos, os caminhos que nós já decidimos traçar e que já estamos dentro dele.
dentro de um modo de sobrevivência que nós estabelecemos. Mais adiante na história de Israel, o profeta Isaías usa a descida ao Egito para simbolizar a incredulidade da nação de Israel. Isaías 31, versículo 1, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Meus irmãos, Abrão vai para o Egito, supondo que sua própria força e recursos irá manter a si mesmo e seus dependentes vivos. Mas quando ele chega no Egito, preste bem atenção a esse detalhe, porque todas as palestras estão envolvidas com essa descida ao Egito, com essa autoconfiança. No Egito, ele teme, e ali ele recorre à astúcia e à desonestidade. O medo tomou conta do coração de Abrão quando se aproximava do Egito. Ele imaginou que Faraó o mataria para colocar Sara em seu harém. Por causa disso, ele elaborou um plano de passar a esposa por sua irmã, e esse foi um expediente extremamente vergonhoso. Vejam os versículos de 11 a 13, acompanhe a leitura. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és formosa, bem sei que és mulher de formosa aparência. Nesse momento, meus irmãos, Sarai tem 65 anos. Ela viveu 127 anos, o que é equivalente aqui aos nossos 25 ou 30 anos. Né? Então, ela estava na meia-idade. Né? Ela tem 65 anos e leve em conta que a sua constituição física não havia sido prejudicada por gerar filhos. Além disso, ela tinha uma pele clara, e isso a tornaria especialmente atraente aos olhos egípcios, a grande maioria de pele morena. Uma pessoa chegando ali de pele clara se destacaria, jovem, aspas aí, né? Bela. Muito bem. Diz o versículo 12: os egípcios, que eram notórios por sua licenciosidade, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Bom, meus irmãos, esse é um medo real, porque para os egípcios era um pecado menor matar do que cometer adultério. Adultério não podemos cometer, mas se eu quero a mulher lá daquele homem, eu mato ele, pego ela e não cometi adultério. Aí agora olha a proposta de Abrão no versículo 13: dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Abrão tinha motivos reais para dizer que Sara era a sua irmã. Aliás, sua meia-irmã. Sara era filha do mesmo pai de Abrão, Tera, mediante outra esposa. O problema, meus irmãos, é que Abrão escondeu o fato que ela era sua esposa, porque ele podia dizer: é minha irmã e minha esposa.
Uma verdade que faz parte de uma mentira é sempre uma mentira perigosa. A atitude de Abrão colocou em risco a honra, a castidade, a pureza de Sara. Mas também, meus irmãos, colocou em risco, olha bem, preste atenção, a atitude, o fracasso da fé de Abraão colocou em risco o cumprimento da promessa de que Sara seria a mãe da semente prometida, como acontecerá lá em Gênesis 17 e 16, essa promessa. Então, ele está colocando isso em risco, ele não tem nem ideia do mal que ele pode ocasionar. Agora vem uma pergunta: teria esquecido Abrão da promessa de Deus? Não deveria ele viver pela fé, confiar e obedecer a Deus? A resposta é sim, sim, sim. Mas a resposta de Abraão qual foi? Não, não, não. Por que não, não, não? Porque sua segurança era mais importante do que a obediência a Deus. A preservação de sua própria vida tinha se tornado seu Deus, seu ídolo. Olha, aqui eu quero fazer uma aplicação. Quero que você me ouça bem, preste atenção. Querido irmão, sempre que houver algo mais importante para você do que obedecer a Deus, você terá colocado um ídolo no seu coração. O problema é que a obediência a Deus parecia ter um custo muito elevado. E Abrão, naquele instante, não está disposto a pagar o preço. Ele prefere usar as suas próprias soluções criativas, como nós fazemos, meus irmãos, quando não queremos obedecer a Deus. Criamos as nossas próprias justificativas, as nossas próprias racionalizações, as nossas próprias explicações e definimos os nossos próprios caminhos. Em vez de confiar em Deus, atentando contra aquilo que diz Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse entendimento é pecaminoso, é perverso. Agora eu faço uma pergunta, está certo, ele estava sob pressão, não é fácil, meus irmãos. Lembre-se que ele não está sozinho, ele está com uma caravana inteira. Uma caravana inteira. E a fome chegou. Às vezes, quando tem uma coisinha faltando dentro de casa, ficamos irritados, ansiosos, preocupados, porque as coisas não estão saindo do jeito que gostaríamos. Houve um pequeno incidente, um pequeno atropelo, um pequenininho problema que tirou o nosso repouso, a nossa condições de estudar, ou de fazer isso, ou de fazer aquilo, e agimos de acordo com o nosso próprio procedimento. Você imagina numa situação dessa? Não estou tentando justificar aqui Abrão, e não tem justificativa ele aqui. Sabe por quê? Porque seu erro não foi ocasional. Não foi porque ele estava sob pressão de fome. Não. Essa estratégia mentirosa tinha se tornado seu modo de agir. Seu modo de agir. Esse arranjo foi acertado com Sara desde que partiram de Ur dos Caldeus. Então ele fez esse acordo com Sara: olha, eu estou indo para essa terra, eu tenho notícias do povo dessa terra, é um povo impiedoso, e você é uma mulher bonita, Sara, e eu sou o coitado do seu marido.
E quando te virem, eles vão querer para si. E sabe o que eles vão fazer, Sara? Eles vão me matar. Sara, dizem que é minha irmã, para que me conserve em vida. Meus irmãos, isso é uma pressão psicológica terrível. Sara já saiu de Ur dos Caldeus assim. Interessante que a gente não tem tempo de narrar isso aqui. Desse episódio, mais 20 anos para frente, vai acontecer um outro momento de fome, e Abraão, agora em lugar de descer para o Egito, desce para a terra dos filisteus. E lá diante de Abimeleque, o rei filisteu, Abraão conta a mesma história. Ele repete o mesmo erro. Repete o mesmo erro. Então não foi algo ocasional. E diante de Abimeleque, quando Abimeleque chama ele, diz: rapaz, que é isso? Fizeste conosco. Porque esse pagão ainda tinha um certo temor do Senhor. A medida da ira estava se enchendo, aquele povo ainda não estava no auge, ainda tinha um certo temor. E veja a resposta que Abrão dá. A gente tem que ler esse texto, capítulo 20, versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. Abraão aqui dando explicações a Abimeleque, e o erro é repetido, e ele diz assim: olhe, quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, veja, quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, ele aqui age como Adão. Ele está transferindo para Deus a culpa do seu pecado. Olha, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirá a meu respeito: ele é meu irmão. Está aqui, meus irmãos, a prática de uma fraude deliberada. Como Abrão explicou a Abimeleque, não foi um impulso repentino no qual ele agiu, mas um esquema pré-concentrado, um esquema pré-acertado, que ele havia agora colocado em operação, destinado a atenuar a sua culpa. Ela é minha irmã. Não, qual é o pecado nisso? Olha, como é engenhosamente, né? Pega um fato que é verdadeiro, mas insere uma mentira para o seu próprio propósito. Agora, preste atenção, meus irmãos. O que ele fez foi, na verdade, em lugar de atenuar a culpa, foi, na verdade, o agravamento da sua culpa. Irmãos, o pecado realizado de maneira consciente é cada vez mais depravado, imoral, indecente do que aquilo que o coração e a vontade são surpreendidos. Abrão estava fora da vontade de Deus e não conseguia exprimir a mesma fé de quando ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela, a casa do seu pai, ou no tempo em que ele esteve ali, um pouco de tempo peregrinando de norte a sul pela terra de Canaã, levantando altares. Abrão deixou de confiar em Deus e passou a apoiar-se na sabedoria humana, no seu jeitinho de fazer as coisas. É sempre assim quando deixamos de confiar em Deus e nas suas promessas. Como alguém disse, crer é viver sem tramar. Crer é viver sem tramar. Na hora que a gente trama, meus irmãos, a fé já naufragou.
A descida de Abrão ao Egito foi um verdadeiro fracasso na fé. Em Canaã, Abrão só precisava lidar com a falta de alimento. No Egito, ele teve que tratar com um faraó arrogante e os seus oficiais do mesmo modo. Vejam os versículos 14 a 16. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Sobremaneira formosa. Bom, Abraão está certo mesmo, né, nesse aspecto. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. Meus irmãos, olha aqui o que Deus vai fazer com Abraão. Ele vai beber do mesmo veneno que usou para escapar. Os oficiais de Faraó vão chegar diante de Faraó e elogiar a beleza de Sara. Você percebe? O castigo de Deus é sempre proporcional ao tipo de pecado que cometemos. É pelo elogio, e que foi pelo elogio que ele cometeu esse pecado. E a mulher foi levada para onde? Para a casa de Faraó, para o harém de Faraó. O que Abraão temia se assenhorou dele como um monstro. Olha, eu acho maravilhoso esse Deus, meus irmãos, porque frequentemente ele desaponta os artifícios dos astutos, permitindo que os transgressores sejam capturados em sua própria rede, como nós cantamos no Salmo 10. Diz o versículo 16, este aqui é Faraó, por causa dela, tratou bem a Abrão. Por causa de Sara, Abrão foi beneficiado pelo Faraó. Afinal de contas, ele é o irmão responsável, e ele está recebendo agora como quem um dote pela sua irmã, o qual veio a ter ovelhas, bois, escravos e escravas. Ele já tinha alguns e outros foram acrescidos ali no Egito. Jumentos e camelos, estes foram recebidos no Egito, símbolos de prestígio dos poderosos da época. O pecado de Abrão não impediu Deus de mostrar-se soberano e fiel ao pacto que ele fez com ele. Abrão não podia proteger Sara, Deus sim. Deus desceu com Abrão para o Egito. Deus não abandona seu povo, mesmo quando ele se envolve em problemas por sua loucura. Deus os livra de uma maneira pela qual seu próprio nome é glorificado aos olhos dos homens. Vejam o que Deus vai fazer, meus irmãos. Deus está ali com Abraão, versículos 17 a 20. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa. Faraó e os seus príncipes são culpados aos olhos do céu. Deus puniu com grandes pragas, doenças ou morte. Deus fez isso pelo bem do seu próprio nome e por sua fidelidade pactual. Porque ele podia dizer, olha rapaz, esse cara tomou o seu próprio caminho, tomou o seu próprio rumo, vou deixar que ele siga os seus caminhos. Deixai-o. Não, Deus não faz isso com aquele a quem ele fez um pacto. O Senhor puniu a Faraó e a sua casa, por causa de quem? De Sarai, mulher de Abrão. Agora, talvez você nunca parou para pensar. A praga chegou ali, naquela casa.
Mas Sara foi preservada do ataque dessas pragas. Foi isso que despertou a atenção dos oficiais de Faraó. Alguma coisa está errada, porque todo mundo aqui foi atacado com essas pragas, e essa mulher não. Notificado, Faraó percebeu o engano. Aí o que ele faz? Versículo 18. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Olha, meu irmão, dando crédito aqui à palavra de Faraó, nada do que Abraão, em seu medo, imaginava acontecer, de fato iria acontecer. Eu quero te dizer uma coisa: os nossos maiores problemas estão na nossa imaginação. Alguém disse assim: os meus maiores problemas nunca aconteceram, ficaram só na minha imaginação. Isso não ia acontecer. Sara, meus irmãos, não deitou com o Faraó, ela ficou apenas em preparação, ela não chegou a ser maculada por Faraó. Agora, olha a arrogância agora de Faraó, no finalzinho aí do versículo 19: agora, pois, eis a tua mulher, toma, vai-te. Aqui é o desdém de Faraó, e esse desdém mostra que Faraó assumiu uma posição moral elevada nesse instante. Abrão parece o pecador e Faraó o santo. Mas por que você fez isso? Por que não disse que era ela tua mulher? Eu não a tomaria. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma, vai-te. Meus irmãos, independente do desdém aqui de Faraó, a consciência de Abraão foi humilhada diante de Deus, foi humilhada diante de Sara, que cada vez mais vai perdendo o respeito por Abraão, e foi humilhada diante do pagão Faraó. Abrão ficou envergonhado ao sentir que Deus foi desonrado pelo seu ato. Versículo 20, olha a cena aqui. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Peraí, isso tudo, e Abraão não diz uma palavra. Por que ele fica em silêncio? Seu silêncio expressa a sua culpa. O que ele poderia dizer? A falta de confiança de Abrão em Deus, duvidando de que Deus podia cumprir as suas promessas, o havia reduzido a uma condição humilhante. Abrão e sua comitiva saíram enxotados do Egito, saíram envergonhados do Egito. Agora, o que eu acho tremendo é isso, meus irmãos. Abrão teve pouco ou nenhum testemunho com Faraó e seu povo, que eram, afinal, representantes das nações que seriam abençoadas por meio de Abraão, conforme a promessa que Deus fez quando o chamou da terra: abençoarei, em ti serão benditas todas as nações. Abraão foi um homem de fé excelente, mas no Egito, o pecado que o assediava o venceu,
e apagou momentaneamente seu testemunho. Mas nem tudo está perdido, meus irmãos. A graça de Deus continua agindo em seu favor. A fidelidade pactual de Deus continua de pé. Então a gente vê aí, nesses problemas familiares de Abraão, o testemunho público da sua fé. Vemos o fracasso da sua fé. E por fim, a restauração da fé de Abraão. Testemunho, ele perde esse testemunho quando deixa de confiar, fracassa na fé, mas agora, através dessa experiência humilhante, vergonhosa, pública, Faraó mandou chamar ele diante de todo mundo e exortou Abraão, e ele de cabeça baixa, sem poder dizer uma palavra. A sua fé será restaurada. Capítulo 13 agora, a gente vai analisar, até o 6. Ao deixar o Egito, Abrão dirige seus passos para Canaã. Vejam, ele prefigura o que Israel vai fazer posteriormente, saindo do Egito para a terra de Canaã. Capítulo 13, versículo 1, acompanhe por favor a leitura. 13:1 diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. Ele e sua mulher e tudo que tinha. Olha aqui, olha um detalhe interessante. Você tem que ver os detalhes. E Ló com ele. O narrador está nos preparando para o que vem adiante. Você sabia que Ló estava com Abrão no Egito? Só aqui é que a gente sabe que de fato ele estava lá. Agora, olha aqui, Abrão está sendo graciosamente trazido de volta do Egito para a terra de Canaã. Mais especificamente para onde? Para o Neguebe. Escuta isso, ele está voltando ao exato lugar onde tomou a decisão errada de ir ao Egito. Vamos começar tudo, meu filho? 0-0? Vamos esquecer esse tempinho todinho aí, essas fraquezas a sua vergonha, a sua humilhação. Vamos voltar, vamos recomeçar na confiança no Senhor. Isso é fantástico. Deus nos faz recomeçar do lugar onde o deixamos. Abrão reconhece que sua visita ao Egito foi um erro. E está retornando para uma vida de peregrino e estrangeiro. Vejam os versículos 3 e 4. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel. Olha, meus irmãos, aqui é só subindo. Só subindo. O Egito é só descendo até ao lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, até o lugar sagrado, que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Então percebam, ao refazer seus passos e retornar ao altar em Betel, o lugar do sacrifício e da adoração a Deus, Abrão reconhece que deveria ter permanecido ali durante a fome, na dependência de Deus. Aqui temos um Abrão arrependido, que está lidando sinceramente com o fracasso da sua fé. Arrependimento é isso, meus irmãos. Vejam, o fato de Abrão levantar um novo altar em Betel significa
que ele está regressando à fé em Deus, à sua consagração, e ao mesmo tempo ele volta a proclamar a posse da terra de Canaã em nome de Deus. O pecado e o fiasco do Egito agora está atrás de Abraão. Atrás. Este foi um novo começo. Irmãos, os cristãos fracassam exatamente como os incrédulos. Ouviu bem isso? Os cristãos fracassam exatamente como os incrédulos. A diferença é que quando os cristãos fracassam, eles não caem e ficam prostrados. Por que os cristãos não ficam prostrados? Porque eles retornam ao Senhor em arrependimento, invocando o seu nome e pedindo perdão. Abrão não podia confessar o seu pecado e permanecer no Egito. Era loucura. Isso não é arrependimento. Não, ele tinha de voltar ao lugar de sua tenda e do seu altar. Voltar ao lugar em que ele podia oferecer o holocausto ao Senhor, declarando que toda a sua vida era de Deus. Este é um novo começo proporcionado pela graça de Deus. E este é um bom princípio para nós seguirmos. Escuta isso, escuta isso. Não devemos ir a um lugar, a qualquer lugar deste mundo, em que tenhamos que abandonar o nosso testemunho. Não importa o lucro, se isso vai nos deixar desconectados com o Senhor. Qualquer lugar em que não possamos construir o altar e montar a tenda, está fora de nossos limites. No Egito não há lugar para um altar e nenhuma oportunidade de comunhão com Deus. E eu concluo numa preparação para o que vem à noite. Parece que a restauração de Abraão, ou de Abrão, né, desfaria toda a sua desobediência, mas não era esse o caso. Preste bem atenção nisso. Com certeza Deus perdoou Abrão e restaurou a comunhão e também lhe deu grandes riquezas. Mas Deus não podia invalidar as tristes consequências da viagem dele ao Egito. 13:2, veja o que diz. Saiu, pois, Abrão do Egito. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Verdadeiramente, essas novas riquezas, podemos aqui chamar de o ganho ilícito, não eram bênção a Abrão. Ouviu bem isso? Não eram bênção a Abrão. Eu vou explicar. Abrão era próspero, mas no Egito ele se tornou ainda mais próspero, diante de tudo que ele recebeu. Porém, o aumento das riquezas ajudou a causar a disputa posterior entre os pastores de Abrão e de Ló. Por causa de sua grande riqueza, Abrão e Ló não puderam viver juntos e precisaram separar-se. Veja, esse era o propósito de Deus. E Deus permite que ele use de artifícios, de artimanhas,
receba todas essas bênçãos. Isso vai trazer muito sofrimento a Abrão, com toda essa separação, com todas essas intrigas, mas é Deus cumprindo o seu propósito. Vejam os versículos 5 e 6, do capítulo 13. Acompanhe, isso aqui é maravilhoso. Diz assim o texto: Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Olha, escuta isso, viu? Vou repetir essa leitura. Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Além do que, meus irmãos, Ló desenvolveu um gosto todo especial pelo Egito. Abraão está levando Ló porque se sente responsabilizado por Ló desde o primeiro momento que saiu lá de Ur dos Caldeus. É meu sobrinho querido, o pai dele morreu em Harã, e eu vou cuidar dele como se fosse meu filho. Certo? Só que a descida ao Egito fez com que Ló despertasse, desenvolvesse um gosto especial pelo Egito. Vejam os versículos 10 e 11 aí do capítulo 13. Quando eles vão dividir a terra, né? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. A imagem do Egito ficou na memória de Ló. Ah, como eu gostaria de ter uma terra fértil. E quando ele olhou para as campinas de Sodoma, o que lhe veio à mente? As terras férteis do Egito. Como quem vai para Zoar, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Olha, irmãos, escutem isso, escutem, por favor. Embora Abrão tivesse tirado Ló do Egito, ele não foi capaz de tirar o Egito de Ló. Olha a consequência terrível, meus irmãos, quanto sofrimento Abraão teve que experimentar porque Ló foi para Sodoma. Agora, preste atenção uma coisa. Quando Ló saiu lá de Harã e veio para a terra de Canaã, e peregrinou aquele tempo com Abraão, antes de descer ao Egito, nesse tempo, Ló experimentou das tendas e dos altares. Então ele participou, ele compartilhou. Quando, porém, Ló deixa o Egito, ele tem apenas a tenda, ele não tem mais o altar. Por isso que eu chamei a sua atenção no versículo 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, mas ele não tem o altar, não tem comunhão com Deus. Não é de admirar que Ló gravitasse em direção a Sodoma e terminasse arruinado com uma grande mancha moral em sua vida. E quantas consequências trouxe essa decisão de Abraão para os seus descendentes por conta dessa falha moral de Ló. Mas há uma outra triste consequência da viagem de Abraão ao Egito.
Agar, serva de Sara, veio do Egito. Ali Abraão recebeu escravos e escravas. E ele vai levando um presentinho todo especial para atormentar a sua vida, a vida da sua família, para trazer sérios problemas à sua família. Ele vai levando Agar a tiracolo. A presença de Agar vai ajudar Abraão e Sara na realização de outro esquema carnal. Fazendo aí as cenas para o próximo capítulo, capítulo 16 aí, por favor. Versículos 1 e 2. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Olha, de novo, meus irmãos, temos a clássica tentativa humana de resolver o problema com a sabedoria humana, não divina. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Mas por que Abrão anuiu ao conselho de Sarai? Porque deseja ver o propósito de Deus cumprido. E como Deus está demorando, ele vai ajudá-lo. Afinal de contas, ele já está na terra prometida há 10 anos, quando Sara vem com essa proposta. E cadê o descendente que vai possuir essa terra? E eu estou só peregrinando para lá e para cá, para lá e para cá. A fé de Abraão tem picos de subida e momentos de descida. E aqui é um momento de descida. Vejam os versículos de 3 a 6 do capítulo 16. Estou terminando. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Olha, meus irmãos, isso aqui é uma reprodução da cena do Éden, como Eva fez com Adão. Deu a ele a fruta do pecado. Ela está dando a seu marido. Depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Agora, hein? Eu te dei a minha serva para possuíres. E ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. Vê quem é o culpado de nós dois. Olha, a culpa de toda essa confusão é sua. Resposta de Abraão, versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai. Veja que ele continua fugindo de sua responsabilidade e deseja que Sarai assuma tudo sozinha. A tua serva está em tuas mãos. Proceda segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Meus irmãos, que confusão. Que confusão. Cada um tem sua parcela de culpa no cartório. Abraão devia ter exercido liderança piedosa na família e não o fez. Sarai, por sua vez, não tinha de se voltar contra a sua serva, já que a ideia da gravidez foi dela. Agar, apesar de tudo isso, devia ter o devido respeito por sua senhora, não a desprezasse. Agora, prestem atenção. O desprezo de Agar acabou fazendo-a vagar pelo deserto, em direção à sua terra natal, Egito. Olha aqui, meus irmãos. Ela sai em direção à sua terra natal, o Egito. Vou voltar para casa. Ela fugiu.
Isso nos traz de volta ao início da história de Abraão. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito. Meus irmãos, o Egito parecia frutífero, a terra prometida, estéril. Em razão disso, Abraão escolheu ir para o Egito. Semelhantemente, em Gênesis 13, versículo 10, a terra escolhida por Ló é descrita como bem regada, como a terra do Egito. Não surpreendentemente, Agar era fértil, enquanto Sara era estéril. E quando a vida com a família de Abrão se tornou insuportável, Agar decidiu ir para o Egito. Cada uma dessas pessoas, Abrão, Ló, Agar, escolheu a fertilidade do Egito em detrimento da fidelidade à promessa. E para cada um deles, essa decisão implicou em consequências desastrosas. O filho de Agar, Ismael, não foi apenas um problema contínuo para Abraão e Sarai. Seus descendentes também seriam um espinho perpétuo na carne de Israel. A própria Agar, preste atenção, tentando fugir para o Egito, ela não se achou numa terra que mana leite e mel, mas ela foi parar no deserto. Percebam, a opção egípcia, embora inicialmente pareça atrativa, sempre leva ao desastre ao longo do caminho. É sempre assim. Quando perdemos de vista o agir de Deus na história, e através da história da nossa vida e da nossa problemática familiar, vamos tomar decisões. E qual é a decisão? Descer ao Egito, apertando o botão, um modo de sobrevivência. Só para depois vermos que a situação tem capacidade de ficar pior do que jamais imaginaríamos que ela pudesse ficar. Mas não podemos perder de vista que ainda assim a graça de Deus está operando na nossa vida e vai fazer cumprir o seu propósito através da nossa história tão problemática familiar. Que Deus nos abençoe e à noite continuamos falando sobre problemas na família de Abrão, parte 2. Capítulo 16, você pode ler em casa e se familiarizando com o texto.